3 pontos aqui para definir qual é a melhor carteira de investimentos e quais são os melhores investimentos para se fazer. Primeiro, quais são os seus objetivos. Depois, quais são os momentos, qual é o momento atual do ciclo do mercado. E terceiro, sempre buscar uma exposição antifrágil. Uma exposição em que você tende a ter uma probabilidade maior de ganhar do que de perder. Quando você ganha muito. Quando você perde pouco. Porque não dá para garantir também que você vai acertar em todos, né? É muito provável que não. É mais provável que você não vá acertar em todos os investimentos que você faça. Só que o controle de risco passa por, quando você erra, você perde pouco, e quando você acerta, você ganha muito. Tá? Porque você pode até ficar meses errando, mas vai ter um mês que você vai acertar, que você vai ganhar tanto, que vai compensar as perdas dos meses anteriores e ainda vai ter um lucro astronômico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui mais uma live. Quem não me conhece, eu sou Guilherme Lacerda e o tema de hoje é onde investir em 2021. A verdade é que o ano está começando, né? A gente pode dizer que ainda está no começo. E essa é uma das principais dúvidas que as pessoas têm, sempre que tem a virada de um ano, surge essa dúvida, né? E agora? Qual é o melhor investimento para se fazer nesse ano? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou apresentar algumas ideias, como é que está a situação da economia global atualmente, e dentro dessa situação da economia global, quais são as classes de investimentos que mais se encaixam nisso. Em primeiro lugar, eu quero fazer um alerta aqui de que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá? Eu vou dar aqui exemplos de investimentos que vocês podem ficar atentos, acompanhar, mas a gente não tem bola de cristal, eu não tenho como fazer previsão de que esses investimentos vão performar bem ou mal ao longo do ano, não tem como dar essa certeza, beleza? Então, a gente vai analisar cenários aqui, baseado na minha avaliação pessoal. O pessoal me pergunta, e aí, qual que é o melhor investimento para fazer agora? Só que isso é muito relativo, né? Então, eu sempre respondo a mesma coisa, depende. Você quer investir, você já investe, quais são os seus objetivos para o seu investimento, né? Depende de uma série de fatores. Então, isso aqui que eu vou passar para vocês também depende desses fatores, né? Se eu falar de um determinado investimento, pode ser que ele até tenha uma boa performance, mas ele não vai ser bom para você, né? Depende da sua situação financeira atual, se você já investe ou não, quanto que você tem investido, quais são os seus objetivos, seus prazos. Existem basicamente 2 fatores que determinam quais são os melhores investimentos para cada momento, tá? 2 principais fatores. O primeiro fator são os objetivos, os seus objetivos, e o segundo fator é o momento da economia, né? A gente pode chamar de qual é o momento atual do ciclo do mercado. Por que os seus objetivos? Porque pode ser que você seja, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, pode ser que você se considere investidor mega agressivo e etc., e você gosta de investir em tudo que é muito volátil, e boa parte da sua carteira em ações, mas você vai fazer um investimento que é para fazer uma viagem daqui a 6 meses. Então, por mais que você se considere uma pessoa mega agressiva, o recomendável é que, se você vai usar esse dinheiro daqui a 6 meses, você coloque em algo que seja menos volátil. Você vai, por exemplo, colocar um título de renda fixa pós-fixado, algo do tipo. Ou seja, o seu objetivo para aquele investimento importa, porque ele determina 3 coisas. Tá? O objetivo determina o prazo, né? Quando que você vai precisar do dinheiro, quanto que você vai precisar realizar esse objetivo, seja ele qual for, pode ser uma aposentadoria, né? Liberdade financeira, pode ser uma viagem, comprar uma casa, abrir uma empresa, trocar de carro, sei lá, qual for o objetivo. Então, o objetivo determina o prazo, determina o valor também, porque uma viagem para fora pode custar, sei lá, 15 mil reais. Uma casa pode custar 500 mil reais. Abrir uma empresa, pode ser que você avalie ali que precise de 300 mil reais. Aposentadoria, né? Liberdade financeira, pelas contas que você fez, deu, sei lá, 2 milhões de reais. Então, cada objetivo, cada sonho na sua vida custa dinheiro, né? Custa um determinado valor. Vai determinar também o terceiro fator, que é a categoria de investimento. Como o exemplo do cara que vai viajar daqui a 6 meses, qual é a categoria de investimentos mais indicada para ele?
talvez uma renda fixa pós-fixada, tá? Para um cara que pensa em se aposentar daqui a 20 anos, 15 anos, aí ele pode pensar em outras categorias de investimentos mais voláteis, que podem oscilar mais, mas que a longo prazo tende a trazer uma rentabilidade melhor. Então, esse é o primeiro fator que determina a escolha do melhor investimento para cada momento. E o segundo fator é o momento do ciclo de mercado. Se a gente está no momento de expansão, começou o momento de expansão, que tudo indica que vai ser uma expansão de longo prazo, né? O que se chamam de bull secular, né? Uma tendência de crescimento de mercado de longo prazo, uma tendência de alta de longo prazo. Aí você pode pensar, por exemplo, em investir em ações, enfim, qualquer coisa que tende a se beneficiar com o crescimento da economia no longo prazo, né? Agora, se você está num momento de recessão, a gente está num momento de expansão, como aconteceu lá no final de 2019. A gente vinha numa longa expansão de 10 anos, mais de 10 anos, na economia global. E aí, em 2019, quem me acompanha aí mais tempo sabe que eu postei vários vídeos no canal ao longo do ano de 2019, mostrando sinais de que aquele momento de expansão estava se esgotando. Sinais de que a expansão da economia global estava chegando perto do fim. A gente não tem como saber quando que é esse fim, não tem como cravar. Então, o momento do ciclo econômico, ele também determina, em primeiro lugar, quais são os investimentos que você vai colocar na sua carteira e também determina quais são os percentuais de alocação que você vai colocar na sua carteira, né? Será que você vai ficar com uma parcela maior em renda variável, em ações, ou você vai reduzir, né, essa parcela de renda variável, né? Por exemplo, se você tinha lá em 2019 70% da sua carteira em renda variável, em ações, fundos imobiliários e uma série de outras coisas, quando você começa a identificar sinais de esgotamento no ciclo de expansão, você pode pensar em ir reduzindo aos poucos. Agora, mês que vem eu reduzo para 60%, para 50%, vou mirar ali, sei lá, em 40%, 30% de exposição. Entender o momento do ciclo de mercado determina isso. Quais são os investimentos e qual é o percentual que você vai colocar em cada uma dessas classes de investimentos. Quando me perguntam, qual é o melhor investimento para se fazer agora, Guilherme, não sei o quê, as pessoas que perguntam isso, elas querem uma dica, né? Querem que eu dê uma diquinha, assim, me fala aí o número da Mega Sena da semana que vem, do próximo sorteio, né? É isso que as pessoas estão pedindo. Só que isso não existe, tá? Não tem como. Talvez se eu tivesse um insider de uma empresa que vai acontecer tal coisa, cara, e mesmo assim aquilo não é garantido, enfim. Então, a dica do melhor investimento não existe. Só até o que eu falei até agora, né? Vocês percebem que existe um processo que você precisa passar até chegar no melhor investimento, que não é o melhor investimento, não é o único melhor investimento, mas é uma carteira de investimentos. Todas as precauções que precisam ser tomadas, os objetivos que querem se realizar, tudo isso vai ser contemplado na carteira de investimentos e precisa passar por um processo até chegar nisso. Esse é o meu objetivo, é a minha missão aqui com vocês, com todo esse conteúdo que eu passo aqui, conteúdo gratuito, seja através dos conteúdos gratuitos aqui no YouTube, no Instagram, ou até mesmo meus cursos pagos, ou e-books, livros que eu tenho escrito. O meu objetivo é isso, é ajudar vocês a entenderem como passar por esse processo para escolher os melhores investimentos para cada momento, entendendo o momento do ciclo de mercado, entendendo seus objetivos, tá? Para que vocês consigam realizar, de fato, os seus objetivos de vida mais rapidamente, beleza? Acelerar o processo o mais rápido possível, sem comprometer o próprio processo em si. Entrando agora nessa questão, né, para a gente chegar no ponto de começar a imaginar quais que podem ser os melhores investimentos, né, para investir em 2021, onde investir em 2021, eu vou falar um pouco sobre um outro fator que é muito importante de vocês pensarem, de vocês terem sempre em mente na hora de escolher os melhores investimentos. Ele tem a ver com esse livro aqui, ó. Eu acho que falei ontem, na live de ontem,
Quem não leu, leia, compre e leia, porque esse livro é obrigatório, tá? Se você quer aprender sobre investimentos ou até para a vida, esse livro é obrigatório. Por quê? Os seus investimentos, você deve sempre buscar ter uma exposição antifrágil na sua carteira. O que significa isso? O que significa ser antifrágil? Em primeiro lugar, você sabe o que é frágil, né? Se eu pegar essa caneca aqui e jogar no chão, ela vai se quebrar toda em vários pedacinhos, né? Ela é de cerâmica, eu acho. Ela vai se quebrar em vários pedacinhos. E eu posso até pegar esses pedacinhos e tentar colar ali com super bonder, alguma coisa do tipo, e eu posso conseguir colar todos eles, que nem um quebra-cabeça, e ter de novo uma caneca. Só que, será que ela vai voltar exatamente para o mesmo estado que ela estava antes, para esse estado aqui? É óbvio que não, né? Vai dar para ver nitidamente as rachaduras e as emendas que eu fizer e tudo mais. Então, a definição de frágil, que tem lá naquelas caixas né, do correio e tal, frágil, se tem alguma coisa frágil, a definição de frágil é aquilo que, se sofrer um choque externo, se cair no chão, se sofrer um choque externo, aquilo não consegue voltar para o estado anterior. Então, é o exemplo da caneca. Se ela se quebrar, ela nunca mais vai voltar para o estado anterior dela. E aí, se eu te perguntar, pô, qual que é, então, o oposto de frágil? Se você perguntar por aí, perguntar para os seus amigos ou perguntar para qualquer pessoa na rua, as pessoas vão falar, o oposto de frágil é o robusto, é o resiliente, né? É aquele que leva uma pancada, mas continua resistente. A Eva Ferreira falou, resistente. Pois só que, na verdade, isso que as pessoas entendem como o oposto de frágil não é o oposto de frágil. Seria o meio termo, seria o neutro. O neutro, nesse caso, seria o robusto. Um exemplo disso é uma pedra, por exemplo. Você pegar uma pedra e jogar ela no chão, ela vai acontecer alguma coisa com ela? Vai ficar exatamente igual, né? Então, qual que seria a definição do estado neutro, do robusto, do resiliente, do resistente? A definição do estado neutro é aquilo que, depois que recebe um choque externo, continua exatamente da mesma forma, na mesma situação. Diferente do frágil, é indiferente para ele, né? Aquele choque externo foi totalmente indiferente, ele continua exatamente no mesmo estado. O oposto, na verdade, de frágil seria o antifrágil. O antifrágil é aquilo que, quando recebe um choque externo, ele sai numa situação melhor ainda. É melhor para ele fica melhor, né? Tem um exemplo que é interessante, que eu vi uma entrevista uma vez, do Cristiano Ronaldo, né? Uma vez ele falou que quando a torcida xinga ele, né, a torcida do oposto, do outro time, xinga ele se sente mais forte ainda e mais motivado a fazer gol para provar o quanto ele é bom. Então, nesse sentido, ele é antifrágil, porque ele está sofrendo um choque negativo externo, só que aquilo faz com que ele fique melhor, né? Com que ele se sinta melhor e que faça mais gol e etc. Então, o antifrágil é aquilo que se beneficia, né, com caos, com as incertezas, com um choque externo. A gente pode definir aqui de uma outra forma também. O antifrágil é aquilo que, quando você perde, se você fez uma aplicação, colocou dinheiro no investimento que você considerava que era antifrágil, ele realmente é antifrágil, isso significa que quando você perde pouco. E quando você ganha muito, tá? Você ganha de balde e perde de canequinha. E o contrário do frágil é aquele investimento que, quando você ganha pouco, e quando você perde muito. Por exemplo, imagina um título de renda fixa de um banco, uma renda fixa privada de um banco que não está numa situação financeira muito boa, tá? Mas ele rende lá, sei lá, 200% do CDI, com liquidez diária e etc. E a renda fixa, pós-fixada, então, é reloginho, né? Aquela rentabilidade todo mês é a mesma coisa, e você vê aquela linha reta do retorno acumulado, tá? Aí você fala, ó, que lindo, investimento conservador, baixa volatilidade, só que você não olhou
a situação de crédito do banco, daquela empresa que está vendendo aquele título. E aí, vamos supor que você vê aquele gráfico ali crescendo em linha reta, mas se acontece algum problema, algum estresse, o banco quebra, uma crise internacional que faz com que o banco quebre, aquele retorno vai a zero, né? Te leva à ruína daquele investimento. Então, é um investimento que, quando você ganha de canequinha, né? Constante, e quando você perde, perde de balde, perde tudo aquilo que você ganhou e mais um pouco. A arte de você montar uma alocação de investimentos, escolher os melhores investimentos, precisa passar por isso, de você identificar qual é o momento daquele investimento. Você identificar qual é o momento do ciclo de mercado serve para entender quais são os investimentos que hoje são mais antifrágeis do que outros. E também como que você monta estratégias para fazer com que a sua carteira se torne mais antifrágil. Dito isso, vamos entender então um pouco como que está o cenário atual da economia global, né? Então, como sempre, eu gosto de compartilhar alguns gráficos aí com vocês. Eu vou fazer isso agora, tá? A gente está vendo um momento aí de bolsa subindo absurdamente, né? A bolsa dos Estados Unidos fechou o ano em acima de 16% de alta. Aqui no Brasil subiu um pouco mais de 2%, mas recuperou toda a queda do ano de 2020. Então, ações de tecnologia batendo recorde atrás de recorde. Mas vamos ver como é que está a situação da economia global atualmente. Qual é esse gráfico aqui? É um gráfico do PIB americano, tá? Por que eu estou olhando aqui dados da economia americana? Em primeiro lugar, porque tem mais informações, tá? E em segundo lugar, porque, de certa forma, os dados da economia americana ditam, grosso modo falando assim, dita o ritmo da economia global. Então, o que acontece? Isso aqui é o crescimento que vinha tendo até então, né? Então, aqui seria o final de 2020, né? Esse ponto aqui, na verdade, é o final de 2019, começo de 2020. Então, o PIB americano já teve uma quedinha ali no primeiro trimestre de 2020, mas o topo, vamos colocar aqui, que foi 21,747 trilhões de dólares. Tá? Beleza. E aí sofreu essa queda absurda aqui que a gente já sabe de 2020, caiu para 19,5 trilhões e agora voltou a subir, né? Então agora está em 21,170. E aí as pessoas olham para isso e falam: o PIB subiu aqui do segundo para o terceiro trimestre, ainda não tem os dados do quarto trimestre, mas subiu do segundo para o terceiro trimestre, cerca de 8%, o PIB está subindo maravilhosamente bem, mas não observam que o PIB, mesmo tendo subido 8%, ele está abaixo do que foi ali no começo de 2020, abaixo do que foi no final de 2019. Tá? Então, recuperou muito porque o fundo, a base, era muito baixa. Né? Se você perde 50% de alguma coisa, você precisa ganhar o dobro para voltar para o mesmo ponto que estava antes. Né? Então, quanto mais você perde X, você precisa recuperar muito mais do que X% para voltar para o patamar anterior. Tá? Então, o que a gente vê aqui, só por essa informação de PIB, que é uma informação atrasada, é uma coisa que já aconteceu, mas ela mostra que a economia se recuperou, mas ainda não está no ponto de recuperação total, seguindo o ritmo que vinha lá desde 2009, por aí. Tá? Um outro gráfico também interessante é esse aqui, o gráfico que mostra os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Então, olha só o que esse gráfico mostra. Aqui, antes da crise de 2020, vamos botar aqui no finalzinho de 2019, isso aqui são números semanais. Toda semana, toda quarta-feira, sai esse resultado aqui de qual foi os pedidos de seguro-desemprego dessa semana anterior. Tá? Então, em tempos normais aqui, tinha uma média de 200 mil, 200 e poucos mil pedidos de seguro-desemprego semanais nos Estados Unidos. Então, isso seria uma coisa normal, assim, tipo, o cara foi demitido de uma empresa, mas não por conta de uma crise, mas por qualquer outro motivo. E aí ele está ali, entrou com seguro-desemprego, mas aí logo depois ele consegue outro emprego e a economia vai
vai girando, tá? Quando teve realmente o crash ali de março de 2020, esse número chegou a incríveis 6.867.000 pedidos de seguro-desemprego numa única semana. Então, tiveram várias semanas assim com milhões, 3 milhões, 6 milhões, 3, 4. Isso aqui é semanal, 5, tá? Vários. Aí depois esse número caiu, mas agora está ali, ó, a última informação do dia 16 de janeiro, ó, foi 900 mil pedidos de seguro-desemprego. Aí as pessoas olham aqui e falam, pô, caiu bastante os pedidos de seguro-desemprego. Cara, só que o ponto é, esse número aqui, olha só, vamos pegar o histórico desde a década de 60, tá? Ó, isso aqui é desde 1967 até hoje. De 1967 até hoje, isso nunca aconteceu. Olha só como ele distorceu, inclusive, aqui a escala do gráfico. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos, na história de 1967 até hoje. Então, nunca aconteceu. E aqui, ó, nessas barras cinzas aqui todas, essas barras cinzas são períodos de recessão, tá? Então, você vê que em várias recessões teve um aumento, ó, de pedido de seguro-desemprego, em todas elas teve aumentos, mas isso aqui nunca aconteceu. Isso aqui é bizarro, tá? E aí, beleza, mas vamos pegar aqui desde 2008, que foi essa última recessão aqui até hoje. O topo aqui da crise de 2008 foi o recorde de pedido de seguro-desemprego semanal naquela época, né, no momento da crise ali do subprime, foi ali em março de 2009, 660 mil pedidos numa semana. E já era alto ali para o histórico do gráfico naquele momento. E agora, mesmo tendo caído bastante, a gente ainda está no patamar aqui, ó, entre 700 e 900 mil, próximo de 1 milhão ainda de pedidos de seguro-desemprego. Então, você vê que ainda tem muita gente entrando com pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, e não é muito diferente aqui no Brasil e em outros países, e isso mostra que isso aqui é um indicador de tempo real, digamos assim, da saúde, porque o PIB é um indicador atrasado, né? Eles fazem a conta do PIB, demora para sair o resultado do PIB e tal. Mas esse aqui é um indicador de tempo real, é um indicador coincidente, né, como a gente chama. E mostra que a economia ainda não está no mesmo patamar de antes, porque se tivesse, não teria ainda tanta solicitação de pedido de seguro-desemprego. Beleza. Um outro gráfico aí que mostra, que dá indícios da saúde da economia americana, economia global. É o total da dívida pública dividido pelo PIB. Vem crescendo já, historicamente, principalmente desde a década de 70, 80 ali. Desde 2008 deu um salto, né? E rodadas de quantitative easing e tudo mais, desse salto aqui, se estabilizou a partir de 2015, por ali, e agora deu outro salto aqui em 2020. Saiu de mais ou menos 100%, a 107% do PIB, teve um pico de 135% e agora está em 127%, até os últimos dados de PIB que saíram, 127% do PIB de dívida bruta dívida pública sobre o PIB. Para vocês terem uma ideia, esse indicador de dívida sobre PIB do mundo global, e depende do indicador, mas depende da métrica que é usada, mas varia entre 325% e 360% do PIB global. Tá? Mas depende de quais são os países ali que você considera na conta. Mas, enfim, acima de 300% do PIB, a dívida pública sobre o PIB do mundo é acima de 300%. Tá? E subiu drasticamente agora em 2020. Então, você vê que isso aqui é um indicador de fragilidade. Né? Tudo isso aqui mostra que, por mais que a economia global esteja se recuperando um pouquinho, ainda está no nível de fragilidade relativamente alto, bastante alto ainda. Tá? Agora, olhando mais aqui para mercados, esse aqui é um indicador que chamam tem um apelido de Buffett Indicator, em homenagem ao Warren Buffett. Não foi ele que criou esse indicador, mas chamam com esse nome porque ele gosta e já declarou
que ele gosta, ele olha para esse indicador. O que é esse indicador aqui? É uma das formas, um dos indicadores para você tentar entender se a bolsa, se os mercados estão caros ou baratos. Esse índice Wilshire 5000, ele é um índice que mede o market cap da bolsa americana, né, de todas as empresas. Então, qual é o valor de mercado atual, em tempo real, de todas as empresas da bolsa, das 5.000 principais ali, empresas da bolsa americana, tá? E divide pelo PIB. Então, é de se esperar, né, teoricamente falando, que as empresas e o crescimento da economia, o crescimento das empresas, eles andem mais ou menos juntos ali, né? Então, quando acontece uma disparidade muito grande, assim, do tipo que está acontecendo agora, pode significar, é um dos indícios de que pode ser que as ações estejam caras, né? E aí, olha só, essa queda aqui que a gente está vendo, ó, que veio aqui, estava caro, estava chegando no patamar de 1,5 aqui, aí teve essa queda, e essa queda foi a queda justamente de 2020. Só que mesmo aqui, nesse patamar de 1,25, ainda podia se considerar caro diante do histórico desse gráfico, né? Olha só, isso aqui é o topo dos anos 2000. A gente está acima do patamar do topo dos anos 2000, que foi ali a bolha das .com, tá? Aqui é o topo de 2007, logo antes da crise de 2008. Então, você vê que agora a gente está aqui, ó, 1,88, 1,888. Então, assim, você vê que a gente está no patamar, segundo esse indicador aqui, de que ele indica que a bolsa, que os mercados estão realmente caros com relação ao PIB, beleza? É óbvio que se o PIB realmente voltar a crescer robustamente e tal, esse indicador tende a se ajustar, considerando que o preço das empresas, o market cap das empresas continue mais ou menos no mesmo patamar, tá? Então, esses são indicadores aqui que mostram que a economia global ela vem se recuperando, isso é fato, né? A gente vê aí crescimento do PIB, como eu já mostrei, só que ainda tem indícios de fragilidade. A gente ainda está num ponto de fragilidade. Não dá para dizer que não tem indícios econômicos, indicadores que mostram que, nossa, agora a gente entrou de novo num ciclo de expansão que tem de durar muitos anos e tal. Ainda não dá para dizer isso, tá? Pelo menos por enquanto, pelo menos nesse momento, ainda não é possível dizer isso. Como é que isso reflete na economia e quais são os tipos de investimentos que podem se beneficiar disso? Em primeiro lugar, é importante falar também o seguinte: é muito provável que a gente ainda veja expansão monetária por parte dos bancos centrais, né? Ou seja, eles não querem deixar a peteca cair de jeito nenhum, continuam imprimindo dinheiro, né? Os governos continuam prometendo pacotes, como o caso agora do o Biden declarou nos últimos dias um pacote de 1,9 trilhões de dólares. E tudo isso é expansão monetária. Tudo isso significa que a base monetária vai crescer, a tendência a médio e longo prazo é que os bancos centrais continuem expandindo a oferta monetária, né? E isso reflete de várias formas. Reflete, em primeiro lugar, nas expectativas de inflação, né? As expectativas de inflação dos Estados Unidos continuam subindo, subiram bastante, continuam subindo, como está nesse gráfico aqui, olha. Esse aqui é o gráfico da expectativa de inflação para 5 anos, né? Então, continua subindo e tendência de bater níveis recordes, né? E, junto a isso, as taxas de juros reais estão em níveis recordes também aqui, próximo de fundos. E o que impacta nesse cenário? O que isso impacta no cenário? Isso impacta, por exemplo, em ativos como o ouro. O ouro tende a se beneficiar se acontecer de as taxas de juros reais continuarem caindo e as expectativas de inflação continuarem subindo e as taxas de juros reais continuam caindo. Então, esse é um cenário que, se continuar dessa forma, tende a beneficiar, por exemplo, o ouro, né? Então, o ouro ele tem uma correlação muito forte com taxa de juros reais. Quanto mais se expandir também a base monetária,
maior é a tendência de que os juros reais também continuem caindo, né? Então, e isso tudo tem a ver com o que eu venho falando já há muito tempo aqui, né? Se eu tenho um ativo que é escasso, que não tem como um alquimista tentou já há muitos anos atrás criar ouro do nada, mas não tem como, não tem como um político, um presidente aumentar a quantidade de ouro disponível. Então é um ativo que é escasso, comparando com outro ativo que não é escasso, que é o dólar, por exemplo, que a gente está olhando aqui, que o presidente do Fed aperta um botão e cria mais um monte de dólares do nada. Então, a tendência é que aquele ativo escasso se valorize mais do que em relação ao ativo que não é escasso, né? Então, essa é a tendência, isso que a gente pode esperar. Então, esse aqui é o gráfico, por exemplo, do ouro. Isso aqui é ouro dividido por M2. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó, esse é o ouro dividido por M2 semanal. A M2, para quem não sabe, M2 é uma medida de oferta monetária, de base monetária, né? Então, aqui é o ouro em dólar divididos pelo M2 do Fed, pelo M2 do Federal Reserve, ou seja, são depósitos à vista e alguns depósitos a prazo. É uma medida da quantidade de dólares que existem em circulação, em liquidez. Tá? Essa aqui é a relação do ouro com o M2. A gente vê que está no fundo aqui, né? Olhando para os últimos anos. Beleza? Então, esse é um ativo que tende a se beneficiar. De novo, eu não estou dizendo que o ouro vai se valorizar com certeza. O que eu estou dizendo é que o ouro tende a se beneficiar caso as expectativas de inflação continuem se deteriorando e as taxas de juros reais continuem caindo. Beleza? Fiquem cada vez mais negativas. Tá? Um outro ativo que eu já falei aqui e que tem ali, nesse sentido, tem as mesmas características do ouro, de escassez e tudo mais, é o Bitcoin, né? E Bitcoin e outras criptomoedas. Então, as criptomoedas atingiram um determinado patamar aí nessa virada de anos, de 2020 para 2021, de market cap acima de $1 trilhão. Então, primeira vez na história que a capitalização de mercado, o valor de mercado de todas as criptomoedas juntas ultrapassou $1 trilhão, sendo que o Bitcoin está em torno ali de 70% disso, né? Então, já chegou num ponto em que as criptomoedas é como se fosse um elefante na sala, como eu já falei, não dá para ser ignorado, né? E aí não foi ignorado ao longo do ano de 2020. Foi o ano que a gente viu o recorde de entrada de investidores institucionais e a tendência é que isso continue acontecendo, né? Continue aumentando o fluxo de investidores institucionais para o mundo de criptomoedas, não só o Bitcoin, mas para todo o ecossistema de criptomoedas. Tá? Então, essa também é uma outra tendência aí que a gente pode ver ao longo do ano de 2021. Uma continuidade da entrada de investidores institucionais nesse mercado. Né? A gente viu muito isso, ainda tem alguns investidores muito conhecidos que ainda são céticos, mas já começam a mostrar interesse, já começam a mostrar que estão procurando entender aquilo, procurando entender esse novo mercado. Então, esse fluxo tem uma tendência de aumentar ao longo do tempo. Né? Lembre que eu estou falando de tendências. Um outro investimento que vocês podem ficar atentos também, que pode ser utilizado como proteção, pode não, é um dos principais mecanismos de proteção, que são as opções de vendas. Imagina o seguinte, imagina que você compra uma ação, né, você tem uma carteira de ações, ou você colocou dinheiro num fundo de investimentos em ações. Imagina que você pudesse fazer um seguro desse fundo, ou dessa exposição em ações, da seguinte forma: se cair, eu quero estar protegido contra uma queda. Então, eu estou comprado em ações, eu tenho lá, sei lá, R$100 mil investidos num fundo de investimentos em ações. Se a bolsa subir, maravilha, está tudo indo lindo. Mas se a bolsa cair, eu quero ter um seguro contra essa queda. É possível fazer isso. Da mesma forma que você faz seguro de carro. Como que é um seguro de um carro? Você compra um carro, vamos supor que o carro custe R$50 mil,
Aí você vai na seguradora e fala, eu quero fazer um seguro desse carro aqui que custa 50 mil reais. Quero fazer um seguro desse valor. O que a seguradora está te vendendo? Ela está te vendendo um contrato que garante que, em caso de sinistro, ela te compra o carro, né, te dá o dinheiro, por mais que o carro nem exista mais, mas ela compra aquele ativo, que é o carro, por um preço específico, no nosso exemplo aqui, 50 mil reais, por um prazo específico. Geralmente, seguro de carro tem prazo de 1 ano. Então, se acontecer algum problema naquele prazo de 1 ano ali, ela te ajuda a resolver o problema, se for um problema possível de resolver com menos dinheiro, ela te dá cobertura, ou então ela compra, de fato, o carro de você, mesmo que ele esteja todo destruído ou que ele nem exista mais, foi roubado. Então, isso é uma put, isso é uma opção de venda. E no mercado de ações existe isso também. As puts são contratos que você compra no mercado, que garante que, por exemplo, vamos supor que o BOVA11, que é um fundo, é uma ETF que replica o índice Bovespa, vamos supor que ele está R$ 100 agora, tá? Só para facilitar a conta, só para facilitar o raciocínio. E aí você compra uma put, você compra uma opção de venda que você te garante a proteção abaixo de R$ 95. Então, se BOVA11 cair mais de 5%, de 100 até 95, se passar disso a queda, essa put começa a te dar lucro e te proteger de toda essa queda. Então, se cair 20%, por exemplo, 30%, você pode proteger 25%. Você perdeu 5%, não um pedacinho, mas você pode proteger 25% dessa queda, né? Proteger sua carteira de 25% dessa queda. É claro que nenhuma proteção é perfeita, porque isso depende de quais são as suas ações que você tem ali e tal, mas é um tipo de investimento que vocês podem... É uma estratégia, não é nem um investimento, é uma estratégia de proteção que vocês podem ficar atentos para o caso de você achar que, pô, será que a bolsa está subindo, mas será que existe um risco de uma queda e tal? Então, vocês podem utilizar esse mecanismo, essa estratégia de proteção. E o que vocês devem tomar cuidado, né, ao longo do ano? Em primeiro lugar, a gente está num momento no Brasil em que a taxa de juros está num fundo histórico, né, está o mais baixo da história, né, 2% ao ano, a taxa Selic. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vem mantendo a taxa de juros nesse patamar já há algumas reuniões, só que o mercado já mostrou sinais de que a taxa de juros está num patamar artificialmente baixo. Então, a inflação já começou a pressionar, a inflação de preços já começou a pressionar, as expectativas de inflação também aqui no Brasil já começaram a pressionar, já estão acima da meta aí para alguns anos à frente, acima até do topo da meta de inflação para alguns anos à frente. Então, a expectativa, né, a probabilidade maior, melhor falando, é que os juros, em algum momento aí desse ano, talvez voltem a subir, né? E nesse cenário de juros em alta, isso é ruim, por exemplo, para títulos indexados à inflação, né? Isso é ruim. Claro que depende muito do momento em que isso acontecer, depende do título, depende da magnitude desse movimento de alta, né? Mas é ruim para esse tipo de título. Fundos imobiliários também tendem a sofrer caso aconteça uma alta na taxa de juros. E, de novo, pessoal, eu não estou dizendo com certeza que os juros vão subir, tá? Eu não estou dando certeza disso. Eu só estou dizendo que os juros estão atualmente num patamar de fragilidade, né? Então, é mais provável que eles subam, né, que esteja chegando o momento em que eles vão começar a subir, do que eles continuarem caindo, beleza? Então, é tudo uma questão de probabilidade, tá? De avaliar os níveis de fragilidade e de antifragilidade. Assim, uma dica que eu gosto de dar sempre é que as pessoas virem também, de vez em quando, me perguntam quanto que você tem no determinado ativo, qual o percentual, etc. E o que eu sempre falo cara, eu sei que tem alguns influencers aí que divulgam as suas carteiras de investimentos e tal, mas eu sei também que mesmo essas pessoas já disseram a mesma coisa que eu vou dizer agora. Não copie carteira de ninguém.
Tá? Não copie carteira de influencer nenhum. Eu aposto que eles divulgam só como caráter educacional. Por que não é para copiar? Porque, cara, cada um tem seus objetivos, como eu já falei, cada um tem o seu nível de conhecimento sobre investimentos, porque eu gosto de falar que não existe perfil de investidor, que existe são os seus objetivos, os prazos para os seus objetivos, né, quanto custa os seus objetivos, o seu nível de conhecimento de cada investimento. Quanto mais você conhece sobre um determinado ativo, menos arriscado se torna você fazer investimento naquele ativo, porque você conhece mais, e por conhecer mais, você entende melhor quais são os riscos envolvidos ali naquele investimento, naquele ativo, tá? Então, tudo isso influencia. E se você for copiar a carteira de alguém, cara, você não tem a mesma vida daquela pessoa, não tem as mesmas preferências, os mesmos objetivos e nível de conhecimento. Então, a tendência é que não seja o ideal, beleza? Então, 3 pontos aqui para definir qual é a melhor carteira de investimentos e quais são os melhores investimentos para se fazer. Primeiro, quais são os seus objetivos. Depois, quais são os momentos, qual é o momento atual do ciclo do mercado. E terceiro, sempre buscar uma exposição antifrágil. Uma exposição em que você tende a ter uma probabilidade maior de ganhar do que de perder. Quando você ganha muito. Quando você perde pouco. Porque não dá para garantir também que você vai acertar em todos, né? É muito provável que não. É mais provável que você não vá acertar em todos os investimentos que você faça. Só que o controle de risco passa por quando você erra, você perde pouco, e quando você acerta, você ganha muito. Tá? Porque você pode até ficar meses errando, mas vai ter um mês que você vai acertar, que você vai ganhar tanto, que vai compensar as perdas dos meses anteriores e ainda vai ter um lucro astronômico. Então, qual é o primeiro passo para que você pode dar agora para ir nessa direção de entender quais são os melhores investimentos que você vai fazer em 2021? Em primeiro lugar, identificar quais são, olhar para a sua carteira ou para os investimentos que você queria fazer, que você estava pensando em fazer, e buscar entender como que esses investimentos podem se beneficiar ou podem se prejudicar aí diante desse cenário econômico que está se desenhando nesse começo de ano, pelo menos. E pensar também quais são outras estratégias e outros investimentos que você pode utilizar como camadas de proteção. Você tem um determinado investimento aqui, por exemplo, você tem investimento em ações, qual que seria uma camada de proteção para investimento em ações? Pode ser ouro, por exemplo, ou pode ser também uma put, tá? Como eu expliquei, na opção de venda. Existem várias estratégias, estou só dando um exemplo, tá? Então, primeiro ponto, verifique os investimentos na sua carteira que podem se beneficiar ou podem se prejudicar. E o segundo ponto, verifique quais investimentos você pode pensar numa camada de proteção ali para ele. Quanto mais você fizer isso, mais antifrágil sua carteira vai ficar, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço e até a próxima. Valeu!